bem-vindos ao M&A Cast no formato Drops. Eu sou Beatriz Locoselli, advogada associada da área de societário e M&A do VBSO Advogados. Estou com a Renata Simon, sócia da área. Oi, Bia, obrigada. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os desafios do pós-M&A. Acho que o primeiro ponto aqui para a gente falar é sobre o acompanhamento de prazos, né? Sim. Muitas vezes nos documentos da operação a gente acaba definindo diversos prazos, seja de earn-out, indenizações, etc., para serem cumpridos depois, né? E quando a gente olha para esse pós-M&A que a gente fala, muitas das vezes os assessores que acompanharam as partes ao longo do processo de M&A não estão mais presentes, né? Exato. Então, muitas das vezes a prestação de serviço acaba quando acontece o fechamento da transação, que eu brinco que é a festa de casamento. A festa de casamento é a transação de M&A. O casamento em si é o pós-M&A, como que as partes vão se relacionar. E muitas das vezes os assessores não estão do lado. Então é o interno, é o jurídico interno da empresa, né? A própria pessoa que tem que fazer esse acompanhamento. Então acho que por isso que é relevante você ter uma organização nesse momento, né? Tanto do lado vendedor, são os prazos que o comprador pode pedir indenização para você, né? Quanto do lado comprador também para se organizar para pedir essa indenização, né? Então são os dois lados se organizando. E recentemente a gente sentiu essa dor aqui no escritório, recentemente a gente divulgou o VBSO Conecta, que é a nossa plataforma de operações de M&A, e ela tem o pós-M&A, né, a possibilidade do cliente acompanhar esse pós-M&A, receber notificações através da plataforma, justamente sentindo essa dor que as partes têm, né? A gente sentiu de fato essa dor e tentou acomodá-la no VBSO Conecta. Muito legal. E pensando aí no casamento, né, no dia a dia, a gente tem muitos problemas de implementar a governança que foi discutida lá atrás nos documentos, colocar isso na prática, né? E aí, quando a gente tem um fundador e um investidor juntos na mesma mesa, né? Quais os problemas que surgem? Acho que é importante a gente ver se de fato a cláusula de governança está funcionando, né? A importância da gente ter acordos de sócios, considerando quando o fundador fica na empresa junto com o investidor, depois da transação, a importância dessas cláusulas de governança nos acordos de sócios, né? Que muitas vezes são colocadas lá de forma né, meio padrão, Sim. Ao invés de sentar e discutir naquele momento como que essa governança vai funcionar na prática, que vetos que o minoritário vai ter, né? Até quando esse minoritário pode ter vetos, né? Se ele for diluído, até que percentual de diluição ele poderia continuar tendo um assento no conselho, por exemplo, e opinando sobre o negócio da empresa. Então essas são perguntas que a gente tem que fazer ao longo da negociação, para justamente a regra estar muito clara lá na frente, sempre preocupando no não engessamento da empresa, né? Porque muitas vezes as cláusulas vêm, mas não funcionam na prática, né? A empresa acaba ficando engessada, por exemplo, cláusulas em que demandam a assinatura de 2 pessoas nomeadamente. Sim. E às vezes essa pessoa não está presente, não está, né, no país, às vezes viajou e tal. Então a gente pensar numa flexibilidade sem perder o poder e a governança. Certo. E o relacionamento dos sócios nesse momento, né? Principalmente quando a gente está falando de um investidor estratégico que quer, né, tá lá presente no dia a dia da operação, como que é essa união de culturas na prática, né? É difícil, Bia. Eu diria que é bem difícil. Eu acho que o dono do negócio, a hora que vende, seja para um investidor estratégico ou financeiro, precisa ter uma mudança de mindset, né? Porque ele vem tocando há anos a empresa como sendo dele, né? Ou daquela família, daquele grupo familiar. Principalmente quando a gente está falando do Brasil, que é a esmagadora maioria empresários são formados de pessoas e famílias, né? Sim. Então, a gente tem uma dificuldade grande da mudança do fundador, do mindset que agora ele tem sócio. Às vezes um sócio majoritário, né, que tem uma forma de operar, uma forma de conduzir o negócio que às vezes é diferente da dele, né? E isso há muita dor no processo, atrito, né? Mas o que a gente vê também é que o ingresso de investidores no capital da empresa é super benéfico para a empresa, em termos de governança, em termos de entrega de resultado, né? Esse olhar do investidor que pôs dinheiro, as empresas tendem a trazer resultados mais positivos.
A que dor isso vai ser na pessoa física, né, de quem está lá no dia a dia, que às vezes varia bastante. O fundador já tem que ir para uma operação de M&A com essa cabeça, né? Se eu vou sentar com um sócio, preciso desapegar um pouquinho, preciso entender que agora vai mudar um pouquinho a situação, né? Exato, exatamente. E outro tema importante para a gente no pós-M&A é o lock-up da gestão, né? Muitas vezes pessoas estratégicas ficam, né, com obrigações de lock-up, não competição, e é importante a manutenção dessas pessoas e uma estruturação de cláusulas robustas nesse sentido, né? E aí exatamente, porque você compra um negócio, mas muitas das vezes a falta de uma pessoa no negócio, ou a própria possibilidade dessa pessoa concorrer com este negócio, abrir a lojinha do lado, que a gente fala, é cruel para o negócio, né? Então, quando um comprador paga um preço, ele está olhando o horizonte de anos para frente desse negócio, trazendo um retorno, desconsiderando influências negativas que é esse fundador sair do negócio, às vezes esse fundador poder competir com o negócio. Por isso que existem cláusulas que restringem esse tipo de ação, que é se aquela pessoa é fundamental para o crescimento do negócio, a gente vê isso muito em early stage, né, nas empresas que estão começando, os fundadores são essenciais para o negócio, é necessário que ele fique mais um tempo, né? A indústria de serviço, por exemplo, a gente vai para o setor de saúde, é fundamental que aqueles médicos permaneçam pelo menos por X anos no negócio. Então, a cláusula de lock-up é justamente para proteger a situação financeira e o preço que foi pago, né? Garantir a continuidade. E a concorrência é a mesma coisa, né? Então, uma coisa é eu permitir que essa pessoa vá e compita comigo e abra a lojinha do lado, ou não, né? E essa é uma discussão que a gente tem, inclusive, no judiciário. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as transações não permitem que os fundadores, com o preço pago, parem de trabalhar, né? Então, você tem que ter uma balança entre o que é não competição nessas cláusulas e o que é proibi-lo totalmente de trabalhar. Porque aí sim o judiciário vai acabar derrubando essas cláusulas. Então, essas cláusulas muito protetivas do comprador, eu brinco que se for para o judiciário, elas são as mais frágeis, né? Que elas não se sustentam. Então, o ideal é você construir territorialidade, temporalidade, né? Como é que você constrói a melhor cláusula de não competição, remuneração, se ele vai ganhar, se ele não vai ganhar, se está embutido no preço. Isso tudo tem que ser discutido para, de fato, ela ser válida. Perfeito. Muito obrigada, Renata. Imagina, o prazer foi meu.